Hoje começamos uma série de mensagens. Talvez uma das mais importantes séries de mensagens que já preguei. Começa hoje. Há canções baseadas em outras canções. Há poemas compostos a partir de poemas anteriores. Mas também é verdadeiro, e na verdade é necessário, que haja sermões baseados noutros sermões. Se alguém quiser identificar o mais sublime de todos os sermões, o mais revolucionário de todos, o mais surpreendente, maravilhoso, a fala mais poderosa, aparentemente na forma de discurso, que o mundo já viu, nós temos pronta a resposta. Logo após escolher seus 12 discípulos, em Cafarnaum, por volta do ano 31 da nossa era, Jesus prega o Sermão do Monte. Tudo o que ele disser, nesse que é o mais magnífico de todos os sermões registrados em nosso mundo, absolutamente tudo o que o nosso Mestre e Senhor disser, será consequência da primeira parte do sermão. Nós vamos encontrar todo o seu fundamento nas bem-aventuranças. Muito já se escreveu e ainda há muito para ser escrito. Hoje, nós nos unimos a esse fluxo interminável que brota das afirmações complexas e profundas de Jesus, o Mestre dos Mestres. E a minha oração é que a nossa participação nesse fluxo produza glória e louvor para o nosso Deus. Embora todas as palavras de Jesus, o Mestre, sejam importantes, nós vamos dividir as palavras do Senhor em duas categorias, a uma só vez, quanto à sua complexidade e quanto aos seus ouvintes. Em primeiro lugar, diríamos que Jesus apresenta ou enuncia palavras de sentido simples, referentes a ouvintes específicos, ouvintes claramente determinados. Então nós temos, em primeiro lugar, palavras de sentido simples, referentes a ouvintes específicos, claramente determinados. Nós podemos citar, por exemplo, o incidente de Cristo na sua cidade de criação, Nazaré. Lucas nos conta no capítulo 4 do Evangelho, quando foi à aldeia de Nazaré, a terra da sua infância, dirigiu-se como de costume à sinagoga no sábado e levantou-se para ler as Escrituras. Deram-lhe o livro do profeta Isaías e abriu-o no lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar a liberdade aos cativos, restituir a vista aos cegos, pôr em liberdade os que estão oprimidos, e para proclamar o tempo do favor de Deus. Aleluia. Fechando o livro, tornou a dá-lo ao assistente e sentou-se, enquanto todos na sinagoga o miravam atentamente. E começou por dizer: hoje se cumpriram estas Escrituras. O sentido da fala do Senhor é simples. A autoridade para saciar os pobres, para libertar os prisioneiros, para curar os cegos, para livrar os oprimidos e para anunciar o tempo da graça. A autoridade para essas coisas pertence exclusivamente a Ele, Jesus. É somente na pessoa de Jesus Cristo que essas coisas se cumprem. E se cumpriram aos olhos dos habitantes de Nazaré. Ainda que os nazarenos não tenham entendido, diante deles se apresentou aquele sobre quem o Espírito de Deus estava. E mais, no exato momento em que Jesus fazia a leitura da profecia de Isaías, declarando que o Espírito do Senhor estava sobre ele, Jesus estava
levando boas novas aos pobres naquele exato momento, anunciando a liberdade aos cativos, restituindo a vista aos cegos, pondo em liberdade os que estão oprimidos e proclamando o tempo do favor de Deus. O fato é que em Jesus, o próprio ato de ler publicamente a profecia já era o seu cumprimento. Os ouvintes específicos e privilegiados, é verdade, claramente determinados pela profecia de Isaías, seriam todos aqueles a quem Jesus fosse enviado. No contexto de Lucas 4, os ouvintes foram os habitantes de Nazaré, mais especificamente aqueles que estavam na sinagoga quando Jesus se pronunciou, lendo a profecia de Isaías. Em segundo lugar, a segunda categoria, quanto à complexidade, quanto aos ouvintes, é esta: as palavras do mestre, por vezes, possuem sentido complexo, referentes a ouvintes carentes de identificação, ouvintes que nem sempre estão tão claramente especificados no texto. Nessa categoria encontram-se as bem-aventuranças. Eis a primeira delas em Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ao ouvirmos essas palavras, nós imediatamente fazemos perguntas. O que quer dizer pobres em espírito? Quem são essas pessoas? Como são essas pessoas? Seriam todos os ouvintes em primeira mão do Sermão do Monte, em sua maioria, possivelmente galileus, da região de Cafarnaum? Em suma, o que significam essas palavras e a quem elas se referem? Embora todas as palavras de Cristo sejam importantes, suas falas complexas exigem de nós mais tempo, porque elas nos dizem mais, porque elas possuem uma profundidade maior que as falas de sentido simples. Cada uma das falas complexas do Senhor é alimento para muitas refeições. Cada uma delas é como a chuva torrencial, caindo por horas, com força, em abundância, transformando completamente qualquer paisagem. Aí está a grandiosidade do Sermão do Monte. Nele nós encontramos diversas falas complexas de nosso Mestre e Senhor, muitas das quais são repetidas ao longo do ministério de Cristo, citadas particularmente pelo evangelista Lucas. E como nós já dissemos, o resumo do Sermão do Monte nos é apresentado em seu início, já de cara, na forma de bem-aventuranças. Antes de nós começarmos a examinar a primeira delas nesta noite, e depois, domingo após domingo, examinarmos cada uma delas em particular, nós precisamos perceber o todo dessas falas do Senhor, sempre que possível em seu contexto. Se nós analisarmos isoladamente as falas do Senhor, nós corremos o risco de enveredar pelo caminho da heresia. Então precisamos ver o todo, ver todo esse quadro, e entender em que contexto Jesus enuncia essas falas profundas, complexas, alimento para muitas refeições ao longo das bem-aventuranças. Se nós voltarmos o olhar apenas alguns versos para o capítulo anterior, Mateus capítulo 4, versos 23 a 25, nós veremos o seguinte, verso 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Esse é o nosso Jesus. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Esses versos estão dizendo para nós que havia uma santa euforia.
todo tipo de pessoas estava se beneficiando do poder que emanava de Jesus. Da paralisia de membros ao endemoniamento severo, todo tipo de enfermidade estava sendo curada. Mesmo entre aqueles que possivelmente não faziam parte do povo judeu, o texto diz que Jesus já possuía adeptos, mesmo entre eles. Mateus nos fala da fama de Jesus na Síria e de seguidores vindos de Decápolis. André Churrac identifica a Síria aqui não apenas como a província romana que fazia divisa na região norte da Galileia, mas Churrac identifica esta região com o conjunto de países vizinhos à Galileia. E aí Churrac com isso diz: Jesus já é célebre em regiões ele provavelmente nunca irá. A fama dele já o antecedeu. Na verdade ele nem iria para muitos daqueles locais, mas a fama do Senhor já havia chegado lá. Nós sabemos que os judeus conservadores desprezavam a Galileia justamente por causa da sua proximidade, por causa da sua influência. Eles recebiam influência e mesmo havia uma abundante presença de povos não judeus na Galileia. E por isso, o povo de Jerusalém, o povo da Judéia desprezava os galileus. Mateus, além de dizer que a fama de Jesus se espalhou por Jerusalém, pela Judéia, ele nos conta de sua fama entre as nações vizinhas da Galileia e entre as chamadas, diga comigo, 10 cidades. Na tradução, na versão que eu li, aparece como Decápolis, uma decapolis, 10 cidades. Mateus então nos diz que grandes multidões vinham da Galileia e de 10 cidades próximas. Churrac nos conta que várias dentre essas chamadas 10 cidades, a Decápolis, foram fundadas por Alexandre o grande conquistador, e seus generais. Daí, diz Churrac, a influência preponderante exercida pela cultura grega. Portanto, gentios da Síria, possivelmente também gentios de Tiro e de Sidom, e sabe-se lá de quais outros povos, gregos da região das 10 cidades a leste da Galileia, galileus e também judeus, ou seja, uma multidão de povos e etnias, uma multidão altamente diversificada, complexa, está agora em Cafarnaum. Todos estão seguindo Jesus. Vendo aquelas multidões de diferentes culturas e locais, e inspirado nessa visão grandiosa, Jesus sobe uma colina e se senta. Eu gostaria que você visualizasse a cena. Ele está rodeado de seus discípulos recém-nomeados, e como um típico mestre oriental, ele se assenta para ensinar. Ele abre a boca, movido por Yahvé, seu pai. Tudo o que ele dirá será revelação. Mateus 5, verso 2 diz: e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Isso é tão importante, esse ato de Jesus se assentar no alto da colina e abrir a boca, que isso foi profetizado. Aquele que abria a boca movido por Yahvé. Salmo 51, verso 15 diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. O salmista está profetizando. Yahvé abriria os lábios do seu Messias. E quando os lábios do Messias se abrissem no alto da colina, Deus falaria do alto da colina. Lutero fez uma comparação e ele estava certo na comparação. Lutero vai dizer em latim que Jesus agora, ali no alto da colina, é o Mosissimus Moses.
é o Moisés elevado à enésima, à máxima potência possível. Jesus agora é ali o super Moisés, o Mosíssimos Moses. Isso é tão forte no ensino de Mateus, que Mateus vai citar o chamado Pentateuco de Jesus. Se você olha para o início da Bíblia, você vê 5 livros, que são os chamados 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Jesus, no evangelista Mateus, ou pelo evangelista Mateus, é aquele que também faz 5 enunciados, ou 5 enunciações, ou 5 grandes discursos. O Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 a 7, as instruções para a missão dos apóstolos, em Mateus capítulo 10, o ensino em parábolas, Jesus vai explicar como é o ensino em parábolas, em Mateus capítulo 13, os conselhos sobre como deveriam viver os cristãos, em Mateus capítulo 18, e o grande discurso de Jesus em Jerusalém, incluindo o tema da sua volta, Mateus dos capítulos 23 a 25. Agora, nós estamos diante do Mosíssimos Moses, fazendo o seu principal sermão. Jesus subiu a montanha como Moisés. Jesus se assenta agora como mestre dos mestres e abre a boca como inspirado de Yahvé. O ensino de Jesus não será ouvido apenas pelos seus discípulos, mas por toda a multidão. É isso que nos diz o final do Sermão do Monte, capítulo 7, versos 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. O resumo desse grandioso ensino, disse a vocês, são as bem-aventuranças. E elas não são apresentadas, veja que curioso, na forma de mandamento. Elas não são apresentadas assim, elas são apresentadas na forma de testemunho. Jesus inicia dizendo que tais e tais pessoas são bem-aventuradas. Ele utiliza 9 vezes o termo bem-aventurado. De um modo geral, nós dizemos que bem-aventurado, do grego makarioi, é o que aparece no original do Novo Testamento, makarioi. De um modo geral, nós dizemos que bem-aventurado significa ser feliz, abençoado. E isso é verdade. Contudo, e aqui é um detalhe muito importante, embora Mateus e os demais escritores do Novo Testamento tenham escrito em grego koiné, não foi em grego que Jesus pronunciou o seu ensino. Esse texto já é uma tradução, preste atenção nisso. Makarioi já é uma tradução, e tradução do hebraico ashrei, derivado do verbo achar. Ashrei é a mesma palavra que inicia 2 salmos muito conhecidos, Salmo 1 e Salmo 119. E eu quero ler respectivamente para vocês Salmo 1 verso 1 e Salmo 119 verso 1. Salmo 1 verso 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 119 verso 1: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Churrac, novamente, o francês, vai nos auxiliar oferecendo maior precisão ao sentido do termo hebraico, traduzido em nossas Bíblias como bem-aventurado, o termo ashrei. Ele diz: essa interjeição derivada da raiz achar, que aparece 16 vezes na Bíblia e tem por sentido fundamental a marcha, o passo do homem na estrada, sem obstáculo, que conduz a Adonai. Na realidade, o verbo achar e as palavras que dele derivam significam menos a felicidade,
que o andar que conduz a ela. Na medida em que o andar, o ato de andar, permite chegar a Adonai. Samson Rafael Hirsch foi o primeiro a observar esse detalhe em seu comentário do livro de Salmos. A primeira evocação do salmista, a primeira verdade que ele traz à tona é a de um homem em pé, em marcha, rumo ao objetivo último que um hebreu impõe sobre si mesmo: encontrar-se com Adonai. Respeitando o primeiro sentido então de Ashrei, o primeiro sentido, o sentido fundamental do hebraico, vamos retomar primeiro as palavras do Salmo 1 e do Salmo 119. Diga comigo: segue em marcha ao encontro de Adonai, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 119, verso 1: seguem em marcha ao encontro de Adonai os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Retornemos então às bem-aventuranças do início do Sermão do Monte. Jesus descreverá as pessoas que estão marchando na direção do encontro com Deus. Essa será a descrição de Jesus no início do Sermão do Monte, na forma de bem-aventuranças. Obviamente, nós não negamos que o resultado final disso seja a suprema felicidade. Certamente o é. Entretanto, há algo mais. Veja a figura que está diante de nós. Assim como Moisés tirou Israel do Egito, conduzindo-o pelo deserto até a terra prometida, seguir o mozíssimos Moses também consiste numa jornada. Sair do inferno, passar pelo deserto da vida e entrar pelas portas do paraíso. Seguir Jesus é uma jornada. Enquanto os seguidores de Moisés, enquanto aqueles que estavam em marcha eram todos descendentes de Jacó, os seguidores de Jesus, aqueles que estão em marcha para o encontro com Adonai, são pobres de espírito, que choram, mansos, que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, que sofrem perseguição por causa da justiça, injuriados, perseguidos e caluniados por causa de Jesus. Como sentido secundário, nós podemos e devemos dizer que estes são os únicos seres humanos verdadeiramente felizes. Isso está correto. Mas nós devemos respeitar o sentido primário de Ashrei. Quanto a estes serem os únicos seres humanos, essa é a primeira ênfase do texto, verdadeiramente em marcha para o encontro com Adonai. Quantos estão entendendo essas coisas? Digam amém. Tendo introduzido essa questão fundamental, ficam claras algumas verdades. Primeiro, as bem-aventuranças apresentam as características que são próprias de todos os salvos. Os salvos são assim. Elas são um testemunho. Pessoas assim são as que estão em marcha rumo ao encontro com Adonai. Jesus inicia o Sermão do Monte com a revelação
das únicas pessoas capacitadas a vivê-lo, pois elas efetivamente seguem a Cristo. Quer saber quem segue a Cristo? Olhe para as bem-aventuranças. Quem apresenta essas características, esses e somente esses, são os verdadeiros seguidores de Jesus. Martin Lloyd-Jones escreveu: em primeiro lugar, todos os crentes devem ser assim. Leia as bem-aventuranças e descobrirá a descrição de como todo crente deveria ser. Ali não temos tão somente a descrição de algum crente excepcionalmente virtuoso, não. Nosso Senhor não disse que estava prestes a descrever certos personagens notáveis que poderiam existir neste mundo. Antes, descreveria todo e qualquer dos seus seguidores. Os salvos são assim. Seguem em marcha rumo ao encontro com Adonai, os pobres de espírito. Em segundo lugar, também fica evidente para nós, pela repetição 9 vezes da palavra Ashrei, que há 9 características principais comuns a todos os salvos. Diga comigo, 9. 9 características comuns a todos os salvos. Todas as 9 juntas caracterizam os salvos, aqueles que estão em marcha. E eu novamente cito Lloyd-Jones. Não somente essas qualidades são esperadas da parte de todos os crentes, mas por isso mesmo é necessário que todos os crentes as manifestem integralmente. Em outras palavras, não é que determinados crentes devam manifestar uma característica e outros devam manifestar outra. Não é correta a opinião de quem afirma que alguns são humildes de espírito e que outros são mansos, que outros são os que choram e ainda que outros são os pacificadores e assim por diante. Não. Espera-se de cada crente que ele cumpra cada um desses requisitos, manifestando-os ao mesmo tempo em sua vida. Contudo, diz Lloyd-Jones, opino ser verdadeiro, ser veraz, ser correto, dizer-se que em alguns crentes essas qualidades se manifestam mais intensamente do que em outros. E aqui eu faço uma observação. Lloyd-Jones se rende a um fato bíblico, obviamente, que é o seguinte: há diferentes níveis de maturidade espiritual. Todos sabemos disso. Prossigo na fala de Lloyd-Jones. Mas não porque assim se espera que as coisas sejam. Tais diferentes níveis de prática das bem-aventuranças, de manifestação dessas 9 características, tais diferenças devem-se às imperfeições que ainda restam em nós. Em terceiro lugar, como nós veremos, a unidade dessas 9 características se percebe no fato de que cada uma necessariamente conduz às outras. A pobreza de espírito necessariamente conduz ao choro, que conduz à mansidão. Enquanto, por exemplo, os limpos de coração são os pacificadores, e assim por diante. Essas 9 características estão profundamente interligadas e interdependentes. Em quarto lugar, se essas são características daqueles que, por seguirem efetivamente a Cristo, estão em marcha para o encontro com Adonai, nenhuma dessas características é fruto do nascimento natural. Essa pobreza de espírito, essa mansidão e as demais características que Jesus apresenta aqui, as 9 características, ou 8, nada tem a ver com os traços naturais da personalidade humana. São caracteres espirituais ligados à fé em Jesus, operados pelo Espírito Santo. Nós não podemos confundir qualquer dessas bem-aventuranças
com virtudes naturais de caráter ou com herança genética. É útil o seguinte argumento. Consideremos aquele homem que por natureza parece ser tão excelente crente. Se realmente encontrássemos nele alguma condição ou estado correspondente às bem-aventuranças, sugiro que isso seria algo bastante injusto, porquanto seria apenas uma questão de temperamento natural. Ora, um indivíduo não determina o seu temperamento natural, embora possa controlá-lo até certo ponto. Da mesma maneira que as pessoas diferem quanto à sua aparência física, assim também diferem no tocante ao temperamento. Portanto, se esse fosse o fator determinante, que torna uma pessoa crente ou não, nota que são as bem-aventuranças que dizem se alguém está ou não em marcha no caminho para o encontro com Adonai, seguindo Jesus. Volto, portanto, se esse fosse o fator determinante, que torna uma pessoa crente ou não, então eu teria de dizer que é um fator extremamente injusto. Nas bem-aventuranças temos características e disposições resultantes da graça divina, produtos do Espírito Santo. E por isso mesmo, e essa é a nossa satisfação, e por isso mesmo essas características estão ao alcance de todos. Aleluia! Essas qualidades desconsideram totalmente todos os estados naturais e todas as disposições naturais. Já há muito tempo, é tão grande a glória das bem-aventuranças, que ela causa estranheza a quem as ouve. Essa glória apresenta valores, a glória das bem-aventuranças apresenta valores muito diferentes dos valores que o homem deste século exalta. Por exemplo, Jesus começa falando de pobreza de espírito, depois ele fala de choro, depois ele fala de mansidão. De um modo geral, essas características são entendidas como fraquezas e não como virtudes no nosso século. Pureza de coração, que Jesus vai citar nas bem-aventuranças, não é em hipótese alguma algo com que o nosso mundo se interesse. Pureza de coração não interessa a este século. As bem-aventuranças deixam claro que a pessoa salva é essencialmente diferente da pessoa não salva. Os dois estão no mundo, mas são pessoas completamente diferentes, de reinos completamente distintos. Por isso mesmo, haverá o risco de mesmo quem se considera salvo, estranhar as coisas que nós passaremos a examinar. A questão é a seguinte: se elas nos parecem difíceis, excessivamente rígidas, se as bem-aventuranças soam estranhas, retratando um tipo de vida e um caráter que nós não queremos ter, então, simplesmente significa que não somos salvos. Se não queremos manifestar essas qualidades, então é sinal de que devemos estar ainda, como disse o apóstolo Paulo, mortos em nossos delitos e pecados. De outro lado, eu vou colocar em primeira pessoa, se eu me sinto indigno, mas ainda assim quero ser conforme essa descrição que Jesus faz dos salvos, ótimo. Se esse é sinceramente o meu desejo, a minha ambição, é sinal de que a nova vida já está pulsando dentro de mim. Para estas coisas, diz 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Introduzamos então e fiquemos apenas nesta introdução.
a primeira bem-aventurança. Estão em marcha, no caminho para o encontro com Adonai, os pobres de espírito. Deles é o reino dos céus. Pobres de espírito. Pessoas completamente conscientes da sua miséria, do seu nada. Os anie rua, humilhados do espírito. São aqueles que, em hipótese alguma, depositam sua esperança nos poderes deste mundo, nos impérios deste mundo. Eles são os humilhados, que herdam o Espírito de Deus por causa dessa humilhação. São os que não se satisfazem em ter poder neste mundo. Isso não os fascina. Não há nada dessa dimensão que os satisfaça. Eles são pobres. Eles são sempre pobres. Eles estão sempre se sentindo pobres em sentido espiritual. Eles são sempre necessitados de Deus. Eles são pobres em sentido político. Eles são absolutamente necessitados do reino de justiça que há de vir. Eles são pobres em sentido social, necessitados da família perfeita, a qual serão admitidos como filhos glorificados de Deus no último dia. Pobres, pobres em espírito, pobres pelo sopro do Espírito, pobres que recebem o Espírito, e à medida que recebem o Espírito, continuam reafirmando continuamente a sua imensa miséria. Observe que isso é contrário a todo evangelho triunfalista que tem sido pregado pelos neopentecostais. Isso é uma mentira, um engano. O evangelho reposiciona o homem no seu lugar de absolutamente necessitado da graça de Deus. Sempre será, nunca deixará de ser. Estes para os quais os reinos deste mundo jamais serão satisfatórios, deles, diz Jesus, é o reino dos céus. Simeão profetizou acerca de Cristo, quando Jesus era um bebê sendo apresentado no templo. Eis que este é posto, disse Simeão acerca do menino. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos. Lucas capítulo 2, verso 34. Simeão está apresentando para nós um princípio poderosíssimo do Evangelho, que é o primeiro princípio exposto por Jesus no Sermão do Monte. Sempre a elevação é antecedida pela queda. Não é o contrário. Os humildes de espírito são aqueles que, antes de estarem insatisfeitos com este mundo, com o sistema corrupto permanentemente deste mundo, eles estão insatisfeitos consigo mesmos, esvaziados, caídos, aniquilados, caídos diante de Deus, não caídos para o pecado, caídos diante de Deus, aniquilados, percebendo no dizer de Jesus a sua mais completa indignidade para a salvação. Aniquilamento é o termo. Um aniquilamento que vem antes da elevação. Portanto, faz parte essencial do Evangelho o fato de que a convicção de pecado sempre deve anteceder a conversão. Se você se acha justo em si mesmo, nunca será salvo. A primeira condição da salvação é o ser humano enxergar sua miséria. E depois de enxergá-la, a sua condição de pecador, receber o sopro do Espírito. Mas com um detalhe: fazer como disse o apóstolo Paulo,
em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esta palavra é verdadeira, diz Paulo, digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, já no final do seu ministério apostólico, olha o que ele diz, e a tradução está correta do Koiné. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo não diz eu fui. Para a surpresa de toda a cristandade, um apóstolo em final de ministério: eu sei que só sou o que sou hoje pela graça de Deus. É a graça que me põe dia a dia de pé, pois dia a dia eu me lanço caído diante dessa graça e digo: ó Deus, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E uma voz suave e terna diz: graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está em marcha para o encontro com Deus e a entrada no paraíso? Jesus responde de cara no Sermão do Monte: quem em seu espírito sabe não ter nenhum mérito, nem ontem nem hoje, para estar nesse caminho. Quantos aqui foram salvos pela graça de Deus? Quantos aqui tiveram seus pecados lavados pelo sangue precioso de Jesus? Continuemos imensamente gratos. Continuemos humilhados, em nossa humilhação recebendo o sopro de Deus, continuamente recebendo, porque continuamos humilhados. Se fôssemos exprimir essa ideia de forma mais teórica, mais doutrinária, mais teológica, então eu diria que não existe mais perfeita declaração da doutrina da justificação exclusivamente pela fé do que essa primeira bem-aventurança, que assevera para nós: estão em marcha para o encontro com Adonai os humildes de espírito, os humilhados, porque deles é o reino dos céus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Sigamos em marcha, humildes de espírito, até que entremos no reino dos céus. Que Deus nos abençoe.